De ao vivo. Bom, mais uma apresentação do canal JHJ Comunicação Rede Brasil. E meu nome é José Hoffman, trago a público Visão dos Fatos, que é um dos programas que nós temos aí há mais de 15 anos, e através das redes sociais que não tem fronteiras, a internet não tem fronteira e adentra todos os lares e espaços do planeta Terra. E estamos falando também para toda a região metropolitana de Campinas, que compõe as 20 cidades mais importantes do estado de São Paulo, com 4.900.000 habitantes. Uma região muito importante para o estado aqui de São Paulo. E os nossos convidados são pessoas que contribuem de alguma forma em suas atividades para a nossa sociedade, para o nosso povo e para a nossa gente, trazendo informações importantes que valorizam os nossos seguidores, com os seus conhecimentos. Então, hoje o meu convidado é um arquiteto, professor, viaja para o mundo todo, e o nome dele é Carlos Henrique Oliveira Nascimento. Bom dia! Bom dia. Carlos, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Olha, que difícil trazer você, meu Carnel. Não. É difícil porque quando você está na cidade, você está a trabalho, você está a trabalho aí da arquitetura, você está aí através também dos clubes sociais da cidade, e quando você não está nessas atividades, você está viajando para Paris, está viajando para a Itália, está viajando para algum lugar. Então hoje é uma satisfação tê-lo aqui, porque o povo sumariense pede a minha pessoa, mas aí o Carlosinho Nascimento, que dele? Você trouxe todo mundo, mas ele você não trouxe, É uma lenda viva da cidade, conhece tudo, foi diretor social, Então, Carlos, me fala um pouco, quem é Carlos Nascimento? É difícil a gente falar na primeira pessoa, mas vamos lá. 60 anos completos, tá? Não sou sumariense, como eu brinco, porque eu nasci em Campinas, em virtude da minha mãe ter RH negativo. Na época, isso era um fator negativo. Mas vim para Sumaré com 2 dias. Então, eu sou sumariense de coração, não sou de nascimento. Cresci aqui, fiz meu primário no curso primário da Escola Normal, hoje Escola José de Anchieta. Sim. Depois, Dom Jaime, ginásio, colegial Dom Jaime, e faculdade eu fiz na PUC, em Campinas, Arquitetura. E fiz também artes na vida, em Franca. Sempre tivemos a preocupação com o social. Minha mãe sempre teve esse lado com os filhos. Ela forçava, ela estimulava a gente a ir nas favelas da época, que não eram favelas como a gente conhece hoje, eram casas mal construídas, mal acabadas, que ficavam em áreas verdes da cidade. E com o tempo você vai pegando gosto pela coisa. Meu pai foi um dos associados fundadores do Lions, de Sumaré, que neste mês comemora 60 anos, e eu brinco também falando que eu sou o 19º associado fundador. 19º associado fundador. Porque foram 18 senhores da cidade. Sim. E eu, com 1 mês de idade, eu já estava dentro do Lions. Seu pai já tinha inscrito você lá? Não, já estava. Eu participava como filho de associado. Entendi. Então, a minha história dentro do Lions são 60 anos. Então, eu brinco que eu sou o 19º associado fundador. Interessante. Como arquiteto, eu gosto muito de urbanismo, ou seja, é o desenho da cidade. Sim. E o desenho da cidade, o planejamento da cidade, o desenvolvimento dessa cidade,
No Brasil você só faz através de órgãos públicos. Sim, pode ter Então, certeza. há 30 anos eu sou funcionário concursado da Prefeitura de Sumaré. Já estou aposentado pelo INSS há 5 meses. Bom, bom. Né? E essa aposentadoria do INSS se deu com 36 anos, 4 meses e 10 dias de contribuição. Sim. Então, foi suado, foi batalhado Sim. esse tempo todo. E como professor de arte da rede estadual aqui em Sumaré, eu exerci um outro lado meu, o lado de ensinar. Sim. Que eu acho muito gostoso, porque você troca experiências com teu aluno. Sim, sim. Você sim. pega uma criança de 7 anos e você, quando você vê, ele está com 15 anos, um adolescente consciente. Sim, sim. Eu tenho 2 filhas também que são professoras, né? São pedagogas, psicopedagogas, também que gostam. Principalmente, né, eu tenho uma Hannah que gosta das crianças acima de 5 anos, né? Ela dá aula para o 5º ano, e a Raíssa que dá aula para o 3º ano. E eu falei para ela, elas já foram cogitadas para ser diretora, coordenadora, não quer trabalhar com criança. E pelo jeito você gosta disso. Gosto. E é um contato muito gostoso, porque faz 11 anos que eu deixei a rede estadual. Sim. Não sou mais professor. Sim. Eles encontram comigo na rua, eu encontro com... Teve um que eu encontrei em Londres. Sim. Em Londres? Em Londres. Em Londres, olha só, que legal. Eu tenho alunos além mundo, além Brasil. Eu tenho um aluno daqui, ele é engenheiro, ele fica direto em Xangai. Xangai. Você está sendo visto lá em Xangai também, sabe por quê? A sobrinha do Romeu Flores, lá do restaurante do Romeu, né? O marido dela foi transferido de Campinas para a China. Mora em Xangai. E quando a gente lança os nossos vídeos, ela está lá ao vivo nos vendo. Né? Então é interessante, você está sendo visto lá em Xangai. Pode ter certeza disso. E o interessante é que eu tive alunos de 7 anos a 70, porque eu lecionei ensino fundamental, médio e o supletivo. Supletivo. Eu dei aula para alunos que estudaram com meus irmãos, que estudaram comigo, e dei aula depois para filhos deles, no ensino normal. Por exemplo, você falou do Romeu Flores. Romeu Flores. Romeu deve ter estudado com você, porque ele estudou com meu irmão Arlindo José, o qual você estudou. Arlindo José, grande amigo meu aqui na escola estadual, aqui ao lado. Isso. Eu dei aula com o irmão dele. Ah, é? É. No supletivo. No supletivo. No supletivo. Carlinhos, uma coisa mais gostosa que tem é a amizade, os laços de amizade que você tem aqui dentro de Sumaré. Você conhece quase todo mundo. E o mais gostoso de tudo isso aí é como as pessoas te respeitam. Tá? Você tem um grande respeito, você tem portas abertas em todas as casas de famílias tradicionais ou não tradicionais, você tem a passagem livre. Por esse seu jeito bacana de ser, esse jeito educado de ser, você está entendendo? Então é gostoso ter você dentro dessa sociedade sumarense. Né? O pessoal me fala, mas a Silvia foi embora, mas foi, olha, já tinha o Carlinhos. Já tinha o Carlinhos. E os dois faziam uma dupla fantástica dentro da cidade, que eram os 2 pesquisadores que conheciam a cidade de Sumaré de ponta a ponta. Tá? Então é importante. Agora eu gostaria que você falasse um pouco também do teu pai, um pouco da tua mãe e dos teus irmãos, né? Como o Arlindo, como o Horácio Júnior, né? E com a Cristina. Né? E muito bacana, você morava aqui na rua Ipiranga, seu pai dentista, né? Um barato. Olha, eu vou começar pelo meu pai, então. Sim. Meu pai foi o primeiro dentista a ter residência aqui em Sumaré. Sim. E na residência era o consultório. Lembro. As duas, ele primeiro teve um consultório na Rua Bandeirantes, Sim. na casa da Dona Teca. Teca, do Vale. Eulina Era uma do sala Vale. que ele alugava e manteve ali por 2, 3 anos. Sim. E alugava uma outra casa que era o final do município.
Final do município. É. Dali para frente era a cocheira do seu José Vasconcelos. Ah, é? Que hoje é a Escola Alquimim. A primeira residência dos nossos pais fica onde é o Bazar Bacana, na rua... E agora? Bazar Bacana. José Francisco Ramos. João Francisco Ramos. Tá? Aí depois, meu pai alugou o sobrado do Dr. Mancini na Antônio Jorge Chebab, que era perto Mancini, verdade. da discoteca da sede social do Recreativo. Sim, aqui ao lado. E era uma casa muito grande e ele fez a parte de baixo do sobrado o consultório dele. Consultório. Tinha a sala de espera, o consultório e ali ficou uns 7 anos. Sim. Depois ele adquiriu esse terreno na rua Ipiranga e continuou com o consultório em casa. E aquela casa fantástica que eu passo ali, ainda continua sua? Continua minha, nós estamos... Ah, é sua? O inventário acabou do meu pai, faz 1 ano, e nós estamos em processo de venda ou de aluguel. Ou de aluguel. Que é uma casa tradicional. Eu lembro que, como pequeno, né, ou às vezes os meus pais também, dor de dente naquele tempo lá dava dor de dente, né? Sim. Não era tratamento dentário, né? E a gente corria lá, né? Batia a palma. Quando não era com ele, era com o Falivene. Certo? Quando não era com ele, com a agenda dele estava lotada, então descia no Falivene. Mas ali se tornou um marco da cidade, principalmente dentro da área de odontologia, né? Isso. Que era o Dr. Horácio, muito querido, muito simpático, né? Muito aberto com as pessoas, então e fazia às vezes tratamento de graça, viu? Fazia muito tratamento de graça, viu? Ele já tinha uma filantropia dentro dele, né? Que ele gostava de fazer esse tipo de... Não, pode falar. As duas famílias, tanto meu pai como minha mãe, sempre incentivaram esse lado filantrópico. Sim. Não é porque a gente tinha um pouco, né? Ou para outros, quem nos viu era muito, que a gente não dividia. Sim, então sim. sempre foi dividido. Eu sou caçula de 4, o Horácio Antônio é o mais velho, que é conhecido como Jacaré, o Arlindo José, Maria Cristina e eu. Roupa, eu cansei de usar dos meus irmãos, do Horácio e do Arlindo. Sim. Não por medida de economia, mas para aprender a dividir. Muito importante isso. E essa roupa, depois de mim, passava para primos mais novos. Sim. E muitas vezes roupa nova minha mãe tirava das nossas gavetas com o nosso consentimento para fazer doação para os menos favorecidos. Sim. Minha mãe foi a segunda presidente do Instituto Assistencial Pio XII, que Lindo. naquela época não tinha vários outros nomes. Tinha um dispensário, tinha a creche e tinha uma outra função que eu não me lembro. Então a gente acompanhava isso. Sim. A minha mãe batalhou com vários deputados estaduais, federais, verbas. Conseguiu, na década de 60, com a Embaixada dos Estados Unidos, tinha um programa do Kennedy chamado Aliança para o Futuro, Aliança para o Bem, que visava a América Latina. Então vinha manteiga, latas e latas de 5 quilos de manteiga. Vinha óleo, vinha farinha, vinha chocolate. Sim. Era para desenvolver a América Latina. E o interessante que nós éramos amigos de um deputado de Campinas que tinha ligação de Sumaré. Esse deputado, na época, era estadual e depois ele se torna federal. E com os pedidos da minha mãe, essa amizade vai aumentando. Que era muito amigo também do seu Plínio Giometti. Plínio Giometti. Que era amicíssimo do meu pai. Tanto é que nos 100 anos de Sumaré, na comissão de festejos, o seu Plínio era o presidente e meu pai era o vice. Sim. Eu morava na José Maria Miranda, Isso. em frente ao posto da... Grandes shows nós tivemos. Tinha bastante.
Uma cidade grandes festiva. festas, né? Mas tinha essas cabeças, né? A doutor Tinha. Horácio, junto com o pessoal aqui da cidade de Sumaré, que trazia grandes atrações, né? Né? E esse deputado estadual, voltando nisso, que se tornou federal depois, é o Dr. Rui de Almeida Barbosa. Rui de Almeida Barbosa. Ele tem uma ligação muito forte com o Sumaré. Ele que fez a emenda parlamentar para o Paulo Moranza, então prefeito, fazer a reforma da Praça da República. Ele ajudou imensamente a irmã Rita no Matão. Sim. Ele ajudou imensamente a construção da Igreja Nova de Santana. Sim. Foi um dos primeiros proprietários da Rádio Nova Sumaré. Ah, é? Não ele, É. o filho dele, Dr. Rui José, e o genro, o Paulo. E por coincidência, hoje eu sou casado com o neto dele. Outra coisa também, me fala um pouco, certo? Dos cargos que você exerceu dentro do Recreativo, e uma série de coisas que você faz dentro da cidade, certo? Da qual você sempre está participando, e sempre quando tem uma foto nova, Vocês usam o arquivo do meu cérebro, né? usa o arquivo do cérebro de Carlos Henrique Oliveira Nascimento. Quem é esse daqui? Aí você dá com toda, né, a descrição de quem é aquela pessoa. Como que é essa memória, hein? Esse arquivo. Você falou da Silvia, sim. né? Então essa parte social minha sempre teve envolvida, teve uma ligação direta com a Silvia. A Silvia sempre foi uma amiga muito querida. Sim. E uma irmã para mim. Nós temos uma curiosidade em comum. Nós nascemos no dia 26 de julho. 26 de julho, dia do aniversário da cidade. Dia de Santana. Em anos diferentes, tá? Sim, lógico. No mesmo dia. Então, a partir dessa amizade com a Silvia, veio tudo isso. Com 17 anos, eu fui presidente do Léo Clube de Sumaré. Sim. O Léo Clube Sumaré, em poucas palavras, é um Lions Clube para jovens e adolescentes. Sei. E é uma escola de liderança para futuros associados do Lions. Sei. Lealdade, experiência e ordem, que forma a palavra Léo. Sei. Quando eu fui presidente do Léo, estava passando a novela Dança em 10. Dança em 10, lembro dessa novela. Mexeu com a cabeça do povão. E eu fiz, o Léo realizou um concurso de danças na discoteca do Recreativo. Sim. A Deise, Marcelo participou, Rodrigo Formigoni participou, a Silvia Marques participou e várias outras pessoas. Em virtude desse trabalho, o Maíto, Manuel Afonso Vasconcelos, Dr. Maíto, Dr. Maíto, grande amigo. Quando foi reeleito como presidente do Recreativo, ele me convidou para assumir a diretoria social. Sim, nada mais justo. Assumimos a diretoria social. A gente estava de sede nova, tinham acabado de fazer a reforma no campo de bocha da Avenida Rebouças. Sim. Fizemos vários réveillons, carnavais ali. Acabada a gestão do Maíto, entrou o Natalino. Não foi. Teve um outro e depois foi o Natalino. Sim. Eu sei que eu fiquei 8 anos seguidos como diretor social. Diretor social do clube. E interessante falar que eu fui diretor social fazendo a faculdade de arquitetura e urbanismo. Nada me atrapalhou, nem a faculdade me atrapalhou e nem o clube. Nós chegamos a fazer réveillons com ceia para 400 pessoas. E eu tinha uma colaboração, uma mão de obra excelente. Eu não posso deixar de falar do buffet Milenita, da dona Anita Pedroni Menuso. Anita Pedroni Menuso, mãe de Alaerte Menuso, né? Dos Menusos da nossa cidade, né? Do Meire. Sim. Meire, aí vai embora. Então, essa é a minha parte social. Você pediu para eu falar da minha mãe.
Também indo Uma com os irmãos. dama, lembro-me dela, certo? Muito. Eu gostava de ver o traje, né? O traje que ela usava, o cabelo, né? Ela tinha uma elegância, né? Uma forma muito bonita, né? Era nato dela, né? Então, nada que ela usasse ou colocasse ficava over. Sim. Então, isso sempre foi uma característica dela. E quando eu posto fotos dela no Face, Eu vejo muitas. as características são essas que são lembradas, né? E falam muito de amizade. Minha mãe sempre gostou de ajudar o próximo, Qual o nome dela completo? Anália de Oliveira Nascimento. Anália de Oliveira Nascimento. Eu conhecia como Anália Nascimento, mas não sabia que tinha Oliveira materno. A Oliveira materno. Do lado do pai dela. E interessante que todos na casa dela são com A. O pai e a mãe são com A. Tiveram 7 filhos com A e adotaram a 8ª filha, com 7 anos de idade. E veio com o nome de Albertina. Albertina. Então, tudo com A. Tudo com A. E graças a Deus eu não sou Alcidino, Aristides, Aristóteles, porque chega uma hora que não se tem mais nome, né? Sim. Aí começa a usar Horácios. Na família do meu pai são 15 Horácios. A começar do meu avô. Explica isso aí. 15 Horácios? Tá. Minha mãe, ela foi professora a vida inteira. Sim. De artes, professora primária. Ensinou muita gente aqui em Sumaré a bordar. Sim. Com linha, varicor. Era uma artista. Eu lembro da minha tia Acibe, que aprendeu a bordar com a dona Anália. Isso. A Cibe, irmã do Azilão e do Vadim Abraão também, né? Que legal. Ela que Tá ensinou minha vendo? tia Isso que é Cibe. bom. Meus pais vieram pra cá há 67 anos e eu ainda descubro coisas novas sobre eles. Mas eles eram fantásticos, né? É muito bacana. Eu posso dizer que eu sou bairrista, tá? Eu nasci em São Paulo. Né? Eu nasci em São Paulo, certo? E meu pai moravam aqui. Aí foi trabalhar para o SCAF em São Paulo, né? E foi quando apareceu essa persona, né? Mas eu gosto de você, Carlinhos, sabe por quê? Porque você guarda, você ama esta cidade, você ama este povo, certo? E você está infiltrado em quase todas as festas da cidade, você está infiltrado em quase toda a sociedade da nossa cidade, e você não faz discriminação, certo? De pessoas de posses e pessoas que não têm posse. Você está sempre ali no meio, você está sempre ali respeitoso, é por isso que você guarda. O pessoal da cidade guarda você com muito respeito, com muito carinho, por você ser desta forma. Você podia esnobar, você está entendendo ou não? Pelo que foi seu pai, tua mãe, pelo que você é em termos como arquiteto, um cara que viaja bastante. Mas não, você continua nessa humildade, um bom rapaz, uma boa pessoa. E convidados aí para... E hoje você também faz parte aqui do Promemória, né? Isso aí eu gostaria que você falasse um pouco. Esse savoir-faire, essa livre condução entre todos os segmentos da sociedade, eu devo aos meus pais, graças a Deus. Pode ter certeza. E aos meus irmãos, que me ensinaram muita coisa. Eu falei dos Horácios. Exato. O meu avô chamava-se Horácio. E ele morreu quando meu pai tinha 7 anos de idade. Então ele não conheceu nenhum neto. Ele só tinha 15 filhos. Só 15 filhos. Só 15 filhos. Dos quais o único filho chamado Horácio era meu pai. Mas ele não era Júnior. Ele tinha o nome da minha avó e o nome do meu avô. Aí, quando os netos começaram a nascer, começou a homenagem de Horácios, né? Em homenagem ao nosso avô. Você tem Horácio Alberto, Horácio Vitor, Manuel Horácio, José Horácio e, por consequência, aí nasceu o meu irmão mais velho. E não existia um neto, Horácio Antônio Nascimento Neto na família. E ele nasceu Horácio Antônio Nascimento Neto.
E ele continuou essa tradição de Horácio ao registrar, ao batizar os 3 filhos dele como Horácio. Há quantos anos tem os 3 filhos do Horácio agora? O mais velho vai fazer 40 este ano, Nossa, que é o parece Guilherme Horácio. Guilherme Você Horácio. tem o Gregório Horácio, por volta de 34, 33 anos. Desculpe, mas eu não sou ótimo com anos de nascimento. Não, sim. E o mais novo, que é o Gabriel, que tem 29. Mora tudo lá em Barretos. Barretos. É. Ou porque o Horácio foi embora para Barretos, né, na época. Ele foi fazer estudar. faculdade em Barretos e lá ele conheceu o grande amor da vida dele, que é a Regina, e acabou se casando, e hoje a Regina é viúva do meu irmão. Oh, legal. O Horácio é um barato. O Horácio aqui na cidade, que tinha uma amizade tão grande. E as meninas todas queriam namorar o Horácio, né? Os olhos verdes dele. Juliana Gema da época. Exatamente, era o Juliano Gema da época. Aquele sorrisão, sempre alegre. Fiquei triste do dia que eu fiquei sabendo, certo, que ele tinha falecido. Eu fiquei muito triste. Voltando, porque minha mãe nunca deixou a gente, ela nunca gostou de apelido. Então ela fazia a força do Horácio Antônio ser chamado Horácio Antônio, não Neto. Sim. Quis a vida que ele virasse o Jacaré. É isso que eu ia perguntar. O porquê Jacaré? Tem um amigo dele aqui na minha frente que pode falar o porquê. Ele usava Zulão. muita camisa da Lacoste. Ah, Numa época que ninguém usava. E era o Jacaré. Fora isso, ele foi influenciado por uma professora da admissão, a dona Rosina Dona Pereira, Rosina, minha professora. que adorava Coca-Cola. E tomava a Coca-Cola Família, que era de 6 copos, porque você tinha a Coca pequena e a Coca Família de 6 litros. Sim, sim. Não sei se vocês lembram disso. Ela Lembro, tomava lógico que eu lembro, é da minha a Coca-Cola de 6 copos num gole só. E o Horácio Antônio aprendeu a fazer isso com ela. Ele tomava o quê? Uma Coca-Cola de 6 litros Num gole não, só. Não. 6 copos. 6 copos num gole só. Um gole só. Ele não tirava da boca, ele tomava. Essa pra mim é E novidade. tinha uma outra ainda. É. Ele comia a rodela do meio do abacaxi sem partir. Ele enfiava inteiro na boca. Então ficou Que legal. a boca grande do Do jacaré com a camisa a camisa do jacaré. Lacoste. Lacoste. E ele se tornou conhecido como Jacaré. Se eu falar Horácio Antônio, só quem estudou com ele que sabe. Sim. Né? E Horácio Antônio saiu de Sumaré aos 18 anos para fazer a faculdade em Barretos. Sim. E de lá ele ganhou o mundo. Ele sempre trabalhou em firmas grandes de engenharia, principalmente no Nordeste, Sim. no campo de saneamento básico. Sei. Então ele fez saneamento básico, esgoto, água potável, galerias de água em Porto Velho, Manaus, Penedo, Cruz das Almas na Bahia. Cruz das Almas. Ele construiu ele foi um dos engenheiros responsáveis pela construção de uma usina hidroelétrica. Ele trabalhou em Volta Redonda, Barretos, São Paulo, Goiânia, sempre na história de saneamento básico. Me fala um pouco de Arlindo. Arlindo estudou e fez o quê? Tá. Voltando. Vou encerrar o Horácio Antônio. O Horácio Antônio ficou conhecido finalmente, no finalzinho dele, como o homem dos 2 corações. 2 corações. Ele fez um transplante de coração. Sim. 5 anos antes dele morrer. 6 anos antes dele morrer. E ele teve de continuar com o dele em função da pressão pulmonar dele. Então, os 2 corações batiam assim, ao mesmo compasso. Sim. E ele teve de extrair o dele, tirar fora, porque o organismo dele rejeitou. Sei. O dele. Então, era o jacaré de 2 corações. De 2 corações. O Arlindo faleceu jovem, você deve lembrar. Lembro. Foi uma choradeira na cidade. Lembro disso. Ele faleceu na Semana Santa, numa quinta-feira, que era ponto facultativo
E a classe dele, você estava... Eu tenho que dar um tempo, tá? Sei, entendi. Na igreja, nós moramos... Eu morei 52 anos na Ipiranga. Sim, Então, um quarteirão da igreja. minha mãe quis o cortejo a pé e quis uma missa de corpo presente. Sim. O ginásio inteiro estava Eu estava lá. uniformizado nos degraus da igreja. Ele era um cara inteligentíssimo. Ele foi o primeiro aluno da admissão. Nunca tirou uma nota menor que 10. Não porque ele era nerd, Caxias, estudava. Era dele, assim como o Horácio Antônio. Sim. Horácio Antônio não estudava, não lia uma vez, lia 2 vezes, sabia tudo. Já sabia tudo. O Arlindo também era o mesmo jeito. Eu tinha de ler um pouco mais para tirar meu 10. Sim. Não, eu falo do Arlindo, porque o Arlindo dentro do ginásio, aquele tempo nós chamávamos de ginásio, ele era o nerd, né, que vamos dizer, né? E ele prestava atenção na aula. Só isso que eu tinha que fazer, ele prestava atenção na aula. E foi, não gostaria de voltar nesse tema, porque eu sei que a emoção pega, né? A emoção pega, mas ele era muito querido também dentro dessa cidade. Todos os seus irmãos, né? Eu vou falar uma particularidade dele que você lembra. Você tinha uma colega que a casa pegou fogo. A casa pegou fogo, essa. Na 7 de setembro. E vocês, através do Arlindo, o Ginásio Estadual de Sumaré fez uma coleta de roupas, mantimentos e levaram para essa família que tinha perdido tudo no incêndio. No incêndio. Verdade isso daí. São coisas assim... agora acaba chorando eu e você, certo? E nisso tudo tem a Maria Cristina, que era a única mulher da casa, que era um anteparo nosso em tudo. Quem caía, machucava, quebrava, era a Cristina. Os 3 homens ficavam intactos. Quem tem ponto na perna, quebrou perna, tudo, era a Maria Cristina. Eu lembro de vocês de bicicleta. Quando bicicleta era muito difícil alguém ter, né? Vocês andavam de bicicleta. Eu acho barato. Por que pareça, eram os 4. Então, olha, é gostoso estar falando de você. Eu acredito que as pessoas que estão te vendo agora lá, e depois isso aí vai rodar, vai ser guardado e arquivado. Porque você conhece tudo, né? E as histórias são fantásticas. Né? E o legal disso tudo, quando você falou que eu tenho livre acesso, a diferença minha com meus irmãos são grandes de idade. O Horácio Antônio são 7 anos, o Arlindo José 6 anos e a Cristina 4. Mas eu tenho um acesso tão grande aos amigos dele, como eu tenho com você, que continua até hoje. Mas porque você é elegante, não dá pra falar muito de você, certo? O jeito de você tratar as pessoas, como que você trata, e você é perceptivo. Você percebe coisas assim, certo? Você brinca nas horas certas, você fala nas horas certas, então é bacana. E ter amizade com você, isso muito me honra, certo? Isso muito me honra. E quem gosta de você é a minha esposa. Maria do Carmo, que fala muito. Comprei muita roupa para ela na Elegante Magazine. Ela fala muito de você, ela é apaixonada por você, né? Ela gosta muito de você. Então ela sempre fala. E ela me cobra. E ela tá todo mundo. E o carinho. Cobrança paga. Mas não é só ela, certo? Aonde eu ando aqui da cidade, certo? O pessoal me cobra. Mas você leva. Olha, marquei um dia com ele e não pôde. Um dia ele ia viajar. É difícil. Quebrei o pé também. Carlinhos, fala mais uma coisa. Outra coisa que eu quero falar sobre a minha pessoa. Eu falei que, como arquiteta, eu sou apaixonado por planejamento urbano, mas eu desenvolvi também ao longo de 35 anos formado o lado arquiteto, tanto de construção de casas como interiores. Sim. E é interessante falar que nessa parte de interiores, eu sou o primeiro arquiteto da região metropolitana de Campinas a participar da Casa Cor de São Paulo. Ah, é? Nós fomos convidados pelo Renato, nosso escritório, a participar.
e participamos durante 5 anos seguidos. Você tem escritório onde também? Eu acho Aqui que em você e o Sumaré, Renato. na rua Antônio do Vale Melo, O 886. Renato trabalha lá. Trabalha lá. Trabalha O Renato lá. também é arquiteto. É arquiteto, eu sei que E o Renato é arquiteto. fora isso, nós fomos agraciados nesses 35 anos com ótimos clientes. Bom, bom. Então, nós nos tornamos arquitetos de destaque na região. Sim, E no importante. Brasil também. No Brasil? Nós já fizemos parte É. do top 100 da revista Casa. Que Várias é vezes. Isso. Fomos premiados várias vezes pelo Polo Arquitec de Campinas, que é uma associação que reúne lojistas. Sim. Olha, eu preciso deixar também um abraço lá para o Renato, né? Porque o Renato Ele também é agradece muito. um grande arquiteto, né? Tem os meus respeitos, o Renato. Qual o nome do Renato completo? Renato Vieira de Almeida Barbosa. Renato Vieira de Almeida Barbosa. Olha, estou aqui entrevistando aqui o Carlinhos, seu parceiro, certo? Aqui, olha, parabéns, né? Parabéns aí pela essa dupla aí de arquitetos que está aí retratando a nossa cidade aí através do polo de todo o Brasil, né? Isso é importante saber que vocês têm um cliente, já participaram de uma revista top dentro desse país, né? E também que viajam aí, né? Levando o nome da nossa cidade, né? E que nós somos muito bairristas, né, Carlinhos? Sim. Nós somos muito bairristas, nós gostamos muito daqui. E quando é por isso que Visão dos Fatos, né? Quando eu falo em termos de Visão dos Fatos, um programa que eu criei, então Visão dos Fatos é um trabalho de reconhecimento de pessoas influentes que deixam sua contribuição ao nosso município, ao nosso estado, né? E à nossa União Federal. Então quando vocês fazem isso aí, e aí as pessoas vão, mas não, onde que é? De Sumaré. Olha como que Sumaré cresce, certo? Porque aqui tem pessoas muito influentes e muito importantes também dentro da área de engenharia, de química, de todas as profissões dentro da nossa cidade. Às vezes o pessoal fala, não, mas só Campinas. Fala, não, Sumaré também se destaca aqui com grandes profissionais, né? Então, é por isso que você está aqui. Para você falar um pouco da tua vida, falar um pouco aí dos seus amigos. Para nós encerrarmos agora, eu gostaria que você falasse um pouco também do Promemória, a qual você faz parte. Você deve ter mais alguma coisa que você gostaria de estar falando. Eu vou falar 3 coisas, Sim. Entre elas o Promemória. A Maria Cristina, minha irmã, se formou em fonoaudiologia e a professora primária também. Sim. Ela foi, na época, era normalista, profissão que não existe mais, e é pedagoga também. Sim. Ela foi a primeira fonoaudióloga de Sumaré. Lembro. O que uma fonoaudióloga faz? É fala, audição e respiração. Exato. Tá? Então, ela sempre teve uma gama enorme de pacientes. Uma curiosidade, eu trabalho hoje na prefeitura, na mesma sala que eu fiz meu 2º ano primário. Que legal, que legal. Eu acho que isso é para poucos, né? É para poucos, O Promemória, eu acho excelente. Sim. Essa ONG, né? Essa organização. Sim. Porque ela cuida da memória dessa cidade. Por sermos uma mistura cultural, a gente herda também algumas qualidades e defeitos dessas culturas. Sim, E o nosso principal defeito em Sumaré é a gente não ter a cultura. A gente não ter essa sensação, esse sentimento de se guardar alguma coisa. Sim. Porque a memória não é só fotografia, não é só atos e fatos. Sim. Ela pode ser uma sensação auditiva, ela pode ser uma sensação de olfato, um alimento que você comeu criança e que você lembra até hoje. Sim. Exemplo, o pastel do Milenita. Lembro-me. É uma sensação que uma sensação olfativa que a cidade inteira tem. Ou o filé parmegiana do Guilherme. Do Guilherme. Né? Cidadão Guilherme. Uma que cobrou também. Falou, mas o Carlinhos, vai ou não vai? O parmegiano, é verdade. E a gente tem outras sensações. Sim, as sim, sensações auditivas. Sim. Quem não se lembra do seu pico barroca? Pico Barroca.
Hoje nós temos lá a Casa do Pico, né? É. O Vado Pericinoto colocou lá, Isso, né? E em memória dele também, né? Legal. Eu tive o prazer de ser amigo pessoal da Rita, da filha mais nova. Sim. Estudamos juntos. Estudou comigo também. E tivemos a oportunidade, nesses 8 anos, de fazermos 8 carnavais e 8 réveillons juntos. Sim. Então, eu acompanhava os ensaios, eu ia lá, estava com ele me ensinou muita coisa de música. Sim. E uma pessoa assim, excelente. Além de ser expedicionário nosso, Expedicionário. né? Uma história triste, porque nós não tivemos guerra. Só quem vive uma guerra sabe o que é. Sei. Eu não vivi, mas eu passei por países que já viveram. Sim. E é uma sensação terrível. Você está num campo de concentração, você não tem noção o peso que você sente na alma. Sei. Então, o Pró-Memória nessa parte faz um trabalho excelente, que tem de ser valorizado, tanto politicamente como socialmente. Sei. Então, quem puder se tornar associado, estamos abertos. Eu gostaria que vocês viessem ser associados aqui do Pró-Memória, porque guarda a memória, certo, de todas as pessoas que aqui passaram, que aqui ficaram, que aqui também já foram embora, né? Então eu acho que é uma importância pequena, é uma colaboração de R$20 ao mês para que isso daqui possa se manter e manter viva a memória. Manter viva a memória. Judiada. E agora nós temos também o Pró-Memória registrado com as pessoas, né? Para você ver os trejeitos, como que fala, né? Tratando-se você pode ter a parte, como que fala? Auditiva, né? A fala da pessoa. O engraçado disso, para mim, a Silvia ficou retratada. O jeitão da Silvia, o jeito dela dar risada, tá lá retratado, né? Também tem ela em fotografias, tem ela em artigos, tem uma série de coisas. Mas o barato de tudo é como você está agora, nós estamos agora aqui retratados, falando, né? Gesticulando e dando as nossas risadas, né? As nossas gargalhadas. Isso. A Silvia, há 35 anos atrás, ela me ajudou a fazer minha tese de graduação. Sim, a Silvia fazia. Ela redigiu, revisou e datilografou. Naquela época era datilografia. Né? Era do lado aqui, Carlinhos, era do lado. Isso, aqui. a Autoescola Bandeirantes, que era na Dom Barreto. Exatamente, era do lado. Não lembro o nome dos donos, mas eu lembro o nome do filho, que era o Paulo, que estudou com o Horácio Antônio. E quem dava aula era a Malu. A Malu, Isso. filha do senhor Moisés Antônio. A Malu Antônio, que dava aula da datilografia. Você lembra, e você lembra também, Alfred. Da dona Josita Vieira, a professora de vocês de francês e português. Josita. No ginásio. Você tem a foto dela, Carlinhos? Eu tenho. Dona Josita. Ontem, o Oswaldo Basso, o Nino, ressuscitou uma publicação do Pró-Memória, um post Sim. no Face, que a dona Josita aparece. E eu foi minha professora de francês. Foi sua professora também. Você não foi só estudou professora? aqui? Não. Você estava em Nova Odessa ainda? Americana. Eu printei e mandei para ela. Ela agradeceu, ela disse que, como eu falo... Ela é viva ainda? Ela é viva. Ela mora no interior. Dona Josita. Interior, é bem, né, Santa Bárbara, Nhura. Ela mora em Santa Bárbara? Não. Para os lados de Bauru, uma coisa assim. Sim, eu pensei que era perto. Interior de São Paulo mesmo. E ela agradeceu todos os ex-alunos dela. Que barato, que gostoso. E eu tenho assim, viva na minha memória, eu devia ter o quê? Uns 5, 4 anos, 6. Foi logo que inaugurou o União. Saiu a turma do meu irmão aqui, do ginásio. Sim. E foram para lá. E eu fui junto. Eu não sei porque eu vivia com meus irmãos. Por exemplo, tem a foto de vocês da turma do Arlindo, da 4ª série de admissão. Eu estou no meio da foto. Fazer o que ali eu não sei, mas eu estava ali. E eu lembro de eu... muito apegados, né? Era muito apegados. Eu lembro de eu estar de mão dada com o Horácio Antônio e de mão dada com a dona Josita. Dona Josita. A gente vindo pela Antônio do Vale Melo, retornando aqui à escola. Dona Josita. Eu gostaria de agradecer
a oportunidade de Sim. estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pessoa. Uhum. Agradecer os meus clientes, Uhum. as pessoas que passaram por mim na prefeitura Sim. e aos Legal. meus alunos, e aos meus amigos também. Porque sem eles eu não seria o Carlos Henrique que eu sou hoje. Não pode ter certeza. Né? Bom, agora, né, já que ele deu as considerações finais, eu queria agradecer também aos internautas que nos dão suporte, né, nesta programação e na distribuição através das redes sociais. Quero também agradecer, né, a Deus pela condução desse gostoso bate-papo, né, e quero dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Que gostoso, hein, Carminho?